companheiros de jornada, estamos começando mais um programa Sintonia e Equilíbrio e eu sou Eusênia Benerames Gomes, estou aqui para auxiliá-los nesta jornada. Que jornada, hein? Acompanhe pelo nosso portal, na nossa agenda de eventos, tem várias coisas acontecendo, tem muitas novidades. Eu quero destacar o workshop É Caminho do Sucesso, agora em março, e antecipar o convite, que é para você não perder, mas de jeito nenhum, a nossa festa em setembro, que é o aniversário da Sintonia, né? Então você não pode perder. Acompanha, vai acompanhando lá pelo nosso portal, no link Eventos. Não deixe também de acessar no link Especialistas, tem muita novidade. Os nossos especialistas estão elaborando textos, trazendo muito conhecimento, compartilhando com vocês muita coisa legal. Então não deixe de acessar o link dos especialistas. E hoje a nossa convidada vai nos auxiliar a conhecer mais um caminho, né? Ao longo da nossa jornada, né? A cada semana, a gente vem trabalhando um caminho, não é isso? Porque esse é o objetivo do nosso programa, é conhecer, é pesquisar, é experimentar, para que a gente possa achar um caminho que esteja em sintonia com aquilo que a gente quer naquele momento, não é isso? Que você tem que conhecer, é só conhecendo mesmo, gente. Não adianta ninguém chegar para você, vai por aqui, vai por ali. Não, você tem que ir por todos os caminhos e dentro desses caminhos você tem que escolher o que for melhor para você. É só você que pode fazer essa escolha, ninguém mais. Então a nossa convidada está aqui para nos auxiliar nessa escolha, trazendo muita informação. Ela é palestrante, ela é graduada em licenciatura plena, ela é terapeuta holística, especializada em constelação familiar. Há 20 anos ela vem desenvolvendo pesquisas na área de terapia e espiritualidade. Hoje ela atua como orientadora espiritual, olha que legal. Suas atividades envolvem celebrações, meditações, pesquisas e instruções sobre espiritualidade dirigida ao bem-estar e o desenvolvimento do ser. Vê que trabalho bacana, que trabalho legal? Hoje ela vai explicar pra gente o que é Ho'oponopono de identidade própria. Nós estamos recebendo Tereza Batista. Muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Mas Tereza, o que será, o que é Ho'oponopono de identidade própria? A gente ouve muito falar, não muito, né? Porque o Ho'oponopono não é muito divulgado. Mas a gente só ouve falar em Ho'oponopono. Mas Ho'oponopono de identidade própria, qual é a proposta desse trabalho que traz pra gente? Então, na verdade, o Ho'oponopono da identidade própria é todo esse Ho'oponopono que as pessoas têm descoberto desde 2007, quando esse conhecimento ele foi realmente divulgado pela internet e muitas pessoas acessaram a esse tipo de trabalho. O Ho'oponopono é um trabalho de cura através da energia libertadora do perdão. Ele se desenvolveu no Havaí. É um trabalho muito antigo que está baseado na filosofia runa dos antigos havaianos. A filosofia runa era um meio de vida, um modo de existir, um caminho de orientação, de existência, de educação da sociedade dos kahunas havaianos, isso em memoriais tempos. Esse conhecimento ele veio passando de geração a geração. Dizem que esse conhecimento começa na Lemúria, idades muito antigas da Terra, assim, milhares e milhares de anos. Nesse momento, a runa tinha uma faceta do seu trabalho, porque era de orientação da sociedade, uma faceta de resolução de conflitos. Nessa parte específica de resolução de conflitos, existia o Ho'oponopono tradicional, em que as pessoas se sentavam com o kahuna, que era o xamã, o líder da comunidade, e as pessoas estabeleciam, então, um processo de conversação e de resolução dos seus conflitos uns com os outros. Era um trabalho interpessoal, utilizando a energia do perdão, onde as pessoas acabavam falando sobre as suas questões e, através do perdão, elas resolviam os seus conflitos e prosseguiam com a sua vida. Nos anos 70, 80, uma kahuna havaiana chamada Morna Simeone, ela começou a incluir uma forma mais moderna do Ho'oponopono, que ela chamou de Ho'oponopono da identidade própria, em que ela tratou de estabelecer um trabalho em que a gente fazia
uma resolução dos conflitos dentro da gente. Isso tudo baseado numa interpretação que a filosofia runa, ela diz que é o seguinte: nós somos uma essência de 3 elementos, de 3 partes, de 3 aspectos nossos. O primeiro aspecto é o eu básico, é o que a gente pode fazer uma correspondência na psicologia como o nosso subconsciente. O outro aspecto que nós temos, pela filosofia da runa, é o aspecto do nosso eu médio, onde que a gente pode fazer uma analogia com o nosso consciente. E o terceiro aspecto, que é o nosso eu superior, e a gente pode fazer uma correspondência com o nosso supraconsciente. Então, para as runas, nós somos essas 3 unidades, esses 3 aspectos compondo a nossa unidade. O nosso eu básico, onde todas as nossas memórias estão ali retidas, é o nosso eu que guarda todas as memórias, todos os acontecimentos da nossa vida estão ali registrados nesse aspecto do nosso eu, que é o nosso eu básico. O nome dessa estrutura para a runa chama-se Uniripili. Então nós temos o Uniripili, que corresponde ao nosso eu básico, que corresponde ao nosso subconsciente, que também corresponde à nossa criança interior. Então é esse aspecto mais escondido da gente, e que a gente não tem acesso muito claro, muito direto. O nosso outro eu, que é o nosso Urani, pela filosofia das runas, esse é o nosso eu médio, é o nosso eu consciente. Então é o que está ali, a nossa persona, aquilo que a gente está ali administrando, é o que aparece, né? E o nosso outro eu, que é o nosso eu superior, ele chama-se para os kahunas, da filosofia runa, como o nosso alma kua, que é o nosso eu superior, é o nosso supraconsciente. É aquela parte nossa que está totalmente alinhada com a divina inteligência, com a fonte de toda a vida. Nós temos esse eu superior, nós temos esse eu médio, que é onde a gente está aí lidando com as coisas da vida. Nós temos esse nosso eu básico, que é aquilo que está retendo todas as memórias. O que ocorre é que essas 3 partes do nosso eu, às vezes elas estão também em conflito e a gente não percebe. O Ho'oponopono da identidade própria, ele trabalha nesse alinhamento desse conflito entre essas nossas 3 partes do eu. Mas ele pode também trabalhar separadamente ou não, sempre em conjunto? A gente precisa de ter uma unidade para existir. Nós somos sempre, tudo no universo se manifesta de 3 maneiras, né? E nós, como a essência do próprio universo manifestada aqui no planeta Terra, também, para a filosofia dos kahunas, a gente também funciona dessas 3 maneiras e a gente precisa existir alinhado com essas 3 maneiras. Qual é a indicação? Como uma pessoa você pode orientar ela a procurar o Ho'oponopono? Em que situação? Em que conflito? Em qualquer situação, desde doenças até conflitos de relacionamento, até questões mesmo da nossa vida prática, né, questões financeiras. Porque o que acontece com essa filosofia? O que a runa fala e o Ho'oponopono nos ajuda no sentido da resolução de problemas. Nós temos memórias. Tudo o que acontece conosco é fruto dessas memórias que se manifestam. Nós temos memórias que a gente adquire pela nossa educação, né? Nós todos fomos educados, então a gente traz os valores da nossa família, da nossa sociedade. Nós temos memórias que a gente guarda e que a gente alimenta. Às vezes a gente está ali, né, ruminando uma determinada questão: isso aconteceu comigo, não devia ter acontecido, por que aconteceu isso comigo? Só acontece comigo? Outra vez isso acontecendo comigo. Então a gente está alimentando essas memórias, isso é um grande perigo. E nós temos as memórias que a gente vai criar para nós. Uma situação aconteceu e a gente vai criar alguma memória que fica guardada. Exatamente. Então nós funcionamos a partir dessas memórias. E essas memórias, elas são atratores de circunstâncias. Então se eu tenho uma memória, né, que eu alimento, que eu nunca tenho dinheiro, por exemplo, então eu só vou atrair situações em que ou eu vou perder dinheiro, ou o dinheiro nunca vai entrar, ou situações de problemas financeiros mesmo. Se eu tenho uma memória de que eu não tenho boa saúde, que vai me entrar, eu não posso comer isso porque isso vai me fazer mal, ou eu não posso passar frio porque isso vai me fazer mal. Então, se eu ficar alimentando esse tipo de memória, qualquer situação em que eu vá
ter que lidar com aquilo, eu vou ter aquela reação de não estar muito bem com aquilo. Então, a runa, né, essa filosofia runa, cujo Ho'oponopono ele é uma derivação, ela trabalha no sentido de transmutar essas memórias. Todas as memórias que nós temos que vão atrair situações para nós. Esse processo, ele tem assim, toda uma técnica estruturada, principalmente em 3 frases importantes. Desculpa, quatro frases importantes. Primeiro eu sinto muito. Segundo, eu te amo. Terceiro, me perdoe, e depois, eu sou grata. Então, na verdade, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. O que a gente percebe que essas 4 frases, elas vão acontecer dentro do processo? Quando eu digo eu sinto muito, eu estou aceitando que eu tenho muitas memórias e que essas memórias, elas atraíram a situação para mim. Vamos dizer que eu estou trabalhando numa questão de conflito entre eu e o meu filho ou alguma pessoa que aconteça. A gente é muito educado, né, a achar que os nossos problemas com as pessoas, eles são causados pelas pessoas e não por nós. O que acontece nessa técnica é que a gente percebe e passa a aceitar que nós é que atraímos as situações. A pessoa foi só um veículo para que as nossas memórias em relação àquela questão, àquele cenário, ela foi somente o veículo em que aquela situação se repetiu. São problemas. E para os kahunas, o problema não é o problema. O problema são as memórias que nós temos que estão manifestando, estão atraindo para nós esses problemas. Essas palavras, essas 4, né, frases que você falou, faz parte desse processo. Faz parte do processo, são as principais. Eu acho, não sei porque eu não tenho muito conhecimento de Ho'oponopono, mas você está iniciando a tua vivência com o Ho'oponopono, eu acho que fica meio automático. Eu preciso ter realmente consciência, ou no primeiro momento, elas são faladas mesmo automaticamente, e aos poucos a pessoa vai tomando consciência do processo. Exatamente. Essas palavras, elas são a técnica em si, atuando na questão. Então, a primeira coisa que eu preciso de ter consciência é de que eu sou 100% responsável por aquilo que está acontecendo comigo. Não é culpa do meu marido, não é culpa do meu filho, não é culpa do meu chefe, não é culpa de ninguém. Eu sou responsável por isso. E a questão do perdão e do arrependimento? Eu preciso me arrepender nessa técnica? É necessário que eu me arrependa do que eu fiz ou de alguma atitude, de alguma palavra mal colocada para eu poder atingir esse equilíbrio ou não? Não, assim, eu considero que a palavra arrependimento, ela foi uma forma como a tradução pôde acontecer. Para mim é uma tomada de consciência. Eu tomo consciência de que eu causei esse problema porque eu tenho memórias que estão trazendo essa situação para mim. Então, eu tomo consciência. Equivale ao que foi traduzido como arrependimento. Então, eu tomo consciência de que eu estou tendo alguma questão, ou estou tendo problemas que eu quero resolver, eu preciso resolver essa questão, porque eu conscientemente escolho que eu não quero aquela situação para mim. E aí, então, eu tomo consciência de que, na verdade, não é o outro que é o problema, que trouxe esse problema para mim. Eu tomo consciência de que eu tenho memórias e que eu preciso trabalhar essas memórias para que eu não atraia mais essa situação para mim. Mas mesmo tendo essa consciência, existe nas pessoas que fazem uso do Ho'oponopono a resistência a essa mudança. Ela tem consciência de que ela precisa mudar, ela precisa fazer algo, mas ela resiste a essa mudança. Qualquer processo terapêutico, né? A gente sempre vai encontrar pessoas que possam ter alguma resistência. Mas até esta resistência são as memórias arquivadas do nosso subconsciente que estão ali, ainda travando. Então, se a gente deseja se livrar ou transformar as situações da nossa vida, a gente tem que, com esforço, insistentemente, trabalhar com o nosso eu. Nós somos um imenso cabedal de memórias. Figurativamente, os kahunas dizem que nós somos cachos de memória. Imagina um super cacho de memória. Cada uma daquelas
unidades que formam esse cacho são memórias arquivadas. Então a gente tem, em relação a um problema, uma questão, vamos colocar uma questão que muitas pessoas passam, né? Que é, por exemplo, a questão financeira. Então, quando a gente passa por dificuldades financeiras repetidamente, dentro da filosofia das runas, e os kahunas, eles dizem assim: nós temos gravado no nosso subconsciente caixos e caixos e caixos de memórias que estão atraindo estas situações de, por exemplo, dificuldades financeiras. Então, por mais que eu queira trabalhar, faça afirmações positivas, isso é muito importante, eu tenho que limpar esses caixos. Na técnica, uma das facetas que a gente tem para limpar é falando as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. A cada vez que você falar essas frases, ela vai tocando e vai... Exatamente, vai neutralizando essas questões. A questão do perdão. Dentro do Ho'oponopono, é muito importante a pessoa perdoar. Ela tem consciência, né? Ou que ela deve, ela tem consciência de que existe o perdão. Você não precisa perdoar de maneira nenhuma. Então, para essa técnica do Ho'oponopono da identidade própria, a questão do perdão, conforme eu falei no início, esse trabalho é de nós com as nossas 3 partes do nosso eu. Sim, então, isso que eu te pergunto agora. O perdão, eu não estou perdoando outro. A gente não está, exatamente. No Ho'oponopono tradicional, era a resolução de conflito entre as pessoas, interpessoal. No Ho'oponopono da identidade própria, é intrapessoal, é eu comigo mesmo. Eu peço perdão aos meus eus, principalmente à minha criança interior, que é aquele aspecto do nosso eu básico. Eu peço perdão por todas a mim mesma, a inteligência divina, por todas as memórias que eu guardo em mim e que eu alimento a todo momento, que eu crio, que estão fazendo com que essa situação com aquela pessoa, por exemplo, esteja acontecendo. Não é um perdão para a pessoa, é um perdão comigo mesmo, entre mim e a divindade. Porque no Ho'oponopono da identidade própria, a gente estabelece esse alinhamento dos nossos 3 eus com o nosso 4º eu, que é a própria divindade. Todos nós já temos ouvido falar nesta era que nós somos uma projeção da fonte, que a gente chama de Deus, chama do Criador, chama de quem quer que seja. Nós somos esse aspecto manifestado na 3ª dimensão. Só que a gente acabou esquecendo que a gente traz isso. Então, o Ho'oponopono da identidade própria traz esse alinhamento de nós com essa inteligência divina. A Kahuna Morna Simeona, que criou esse processo, chama de inteligência divina essa fonte, esse Criador. Nós temos uma possibilidade total de estarmos alinhadas e ir para a fonte, para que essa fonte possa trazer essa energia que tem o poder de transmutar, neutralizar as memórias que estão no nosso subconsciente. Quando a gente fala essas 4 frases, o que acontece energeticamente dentro do processo? Eu sinto diferença. Você já aplicou, né? Total, gente. Eu fiz até para experimentar. Na primeira vez eu achei estranho, na segunda vez eu fiz estava automático, na terceira vez eu já falei assim, está engraçadinho. É isso, você vai sentindo, como você vai falando, você vai sentindo a mudança. Porque a repetição das frases, ela estrutura, ela ajuda a criar uma estrutura. Para a técnica, a gente precisa de um material chamado mana, que é a energia vital, que é o prana. Nessa técnica, ao repetir as frases, a gente cria uma estrutura através desse mana, que é essa energia que está aí na nossa respiração o tempo inteiro. A gente respira e está criando um campo energético. Esse campo energético, né, através dessa energia chamada mana, ele se estrutura através das frases, como assim, olha, está na hora, eu escolhi agora que eu quero transmutar, eu quero neutralizar as memórias que eu tenho referente a essa questão. Vamos voltar lá para a questão financeira, né? Então, se eu tenho tido, né, problemas financeiros, então eu vou começar a perceber primeiro, tomada de consciência, / arrependimento, tomada de consciência. Essa questão veio para mim porque eu tenho memórias que
que atraíram essa questão. Então eu tomei conhecimento disso. E qual é a minha escolha? Não quero mais viver esse cenário, essa situação. Então é a primeira parte do processo. Essa primeira parte do processo acontece no nosso nível consciente, no nosso eu médio. A primeira parte do nosso eu, que a gente vai trabalhar, é o eu, esse eu médio, esse nosso consciente que decide, escolhe que não quer mais. Eu assumo a responsabilidade 100%, não é nem 90, nem 99, nem 80, porque o resto é do outro. Não, eu tenho 100% dessa responsabilidade. Porque eu tenho memórias que atraíram essa situação para mim. Então, o nosso consciente, então, ele decide que assume a responsabilidade e decide que não quer mais isso. E aí começa a repetição das frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Essa repetição, junto com a energia do mana, ela vai estabelecer, então, uma forma, pensamento, que é, olha, eu quero solucionar esse problema. Então, ao repetir isso, ao repetir as frases, essa estrutura energética vai fazer uma descida dessa estrutura, dessa mensagem para o meu eu básico. Esse meu eu básico, que é aquele que armazena todas as memórias, guarda todas as memórias, ele vai receber aquela prece, a gente chama de prece-ação, vai receber aquela prece, ou aquela estrutura, aquela escolha, e vai ali, lá nos meus arquivos, e vai identificar quais as memórias que eu tenho que estão atraindo aquela questão, nós estamos trabalhando, né, lá no financeiro, que estão atraindo aquela questão financeira, aquele cenário, eu gosto de falar de cenário, aquele cenário que a gente está lidando com financeiro. Então, ela vai lá, né, esse meu eu básico, que na técnica dos Kahunas eles chamam de Uniripiri, ele vai lá e identificar quais as memórias que estão atraindo aquela situação. No que ele identificou essas memórias, então ele recebeu a ordem do meu consciente, recebeu a ordem de que quer se livrar daquilo, quer transmutar aquilo, quer acabar com aquela situação. Então, dentro, aquela energia está ali no meu subconsciente, do meu subconsciente, da minha criança, esse nosso aspecto, ele tem passagem direta com o nosso eu superior. Jesus até dizia, né, vinde a mim as criancinhas, né, porque as crianças, né, essa energia de pureza, essa energia de purificação, ela tem essa passagem direta com o meu eu superior. E necessariamente você precisa retornar essa criança interior para impulsionar esse tratamento? Olha, a gente deve buscar sempre uma reconciliação com a nossa criança. Em termos da psicologia, que é o nosso consciente e o nosso subconsciente. Às vezes o nosso consciente quer uma coisa, mas o nosso subconsciente não obedece, não fala outra coisa. É preciso haver esse alinhamento entre o nosso... Mesmo que não haja nenhuma desarmonia, nenhum problema, é importante você retornar. Sempre amar, né, a nossa criança, sempre amar, né, esse aspecto. Para a técnica o Rani e o Niripili têm que estar sempre alinhados. Porque às vezes o Rani quer uma coisa, mas o Niripili nem sabe, não tem consciência. O Niripili, ele atende às ordens do Rani, quando esse Rani e esse Niripili estão alinhados. Então, conscientemente, eu posso ter, ao estar alinhado com o meu subconsciente, eu posso ter todas as coisas, mas é preciso que haja esse alinhamento. Esse alinhamento ele se dá através de uma consideração à nossa criança, né, de um respeito e de uma percepção de que eu não posso ficar alimentando memórias que vão me fazer mal. Porque ao alimentar memórias que vão me fazer mal, esse aspecto meu, né, que é o Niripili, esse aspecto nosso, para a filosofia Runa, ele não vai estar curado, ele vai estar doente e as coisas não vão mudar. Eu sempre vou estar atraindo situações que não me fazem bem. Então, como eu estava falando, quando a gente está aqui nesse aspecto, alinhando o nosso Rani, que no caso a gente tem a sede dele na nossa cabeça. Então, eu escolho a cura. Aí eu vou trabalhar com as frases. Essa energia ela vai ser moldada e ela vai ser movimentada para o meu eu básico, que é a sede do nosso corpo, é aqui no nosso plexo solar. Daqui, como essa estrutura já foram então identificadas quais as memórias que eu estou trabalhando que estão causando esse problema. Daqui, essa energia humana, ela vai trazer toda essa prece, esse desejo, esse pedido para o meu eu superior, que na verdade ele está dentro do nosso coração.
Esse eu superior, então, ele vai qualificar, vai organizar a melhor forma possível para que essa energia possa chegar verdadeiramente na inteligência divina, que é a nossa fonte. Essa fonte, ela vai então pegar esse pedido de que eu desejo transformar, transmutar essa minha situação. Aí ele vai então transformar essa energia que eu já joguei para ele numa energia de poder, de cura através do perdão, porque o perdão é uma energia. Então essa energia poderosa que a inteligência divina então ela moldou de forma que ela tem o poder de desmaterializar as estruturas, as coisas na terceira dimensão, ela é totalmente estruturada, energia do perdão. Essa energia do perdão, ela vai novamente voltar para o meu eu superior, que vai acolher essa energia, vai trabalhar essa energia, diminuir um pouquinho a frequência, porque é uma frequência muito sutil, vai diminuir um pouquinho a frequência dessa energia, para que ela possa entrar na nossa estrutura energética. Daqui, essa energia que é o perdão, a energia do perdão, ela vai ser movimentada para o meu consciente, tá? Para essa parte de mim, o meu consciente. Qual é o objetivo dessa energia ir para o meu consciente? Para que eu possa perder o controle sobre as coisas. Porque às vezes a gente quer se livrar de uma questão, mas a gente quer o dia X, a hora X, no momento X, tem que ser daquele jeito. Então, aí o meu consciente está ali no controle. Na verdade, esse processo é você entregar para a inteligência divina, você soltar, perder o controle. Aí, nesse momento, essa energia de perdão passa para o nosso consciente, para a gente poder ter esse momento de soltar o controle, deixar vir quando for o tempo para vir. Daqui, essa energia de perdão poderosa vem para o nosso eu básico e ali, a sede das memórias. Essas memórias que lembram que foram levantadas, elas vão ser neutralizadas, elas vão perder o poder delas. E aí vai se estabelecer um vazio energético ali onde estava aquela memória arquivada. E imediatamente aquele vazio é preenchido com amor. E aí, aos poucos, em vez de a gente estar atuando na vida através das memórias que estavam arquivadas, a gente vai começar a atuar na vida através das inspirações, daquela energia inspiradora do amor que ficou ali no lugar. Então, a gente vai passar a agir na nossa vida e a passar a criar na nossa vida, passar a manifestar na nossa vida todos os cenários inspiradores, baseados na inspiração divina e não mais nas memórias como era antes. Esse processo é maravilhoso. Eu sou muito apaixonada. Ai, companheiros de jornada, que pena. Nosso tempo está quase estourando e eu convido a Tereza para voltar na próxima oportunidade, porque ela falou que quer fazer uma vivência com a gente, de identidade própria. Tem muita coisa para falar ainda, né, dentro desse universo. E dá umas dicas também, né? E, Tereza, você falou que não tem cursos programados para 2015. A nossa agenda tem algum site, alguma coisa que a pessoa possa acessar para ver essas informações? Nós temos uma plataforma, uma rede social chamada www.comandoestrelinha.ning.com, onde lá todas as agendas do nosso trabalho, do Tempo do Sol e do Núcleo Chamadrina, que se unificaram como Unidade na Luz. Então esse endereço está lá, Unidade na Luz, em que a gente tem todas as agendas dos nossos cursos, dos nossos trabalhos com a Chama Violeta. Tem muita coisa lá, muitas informações, grupos para vocês de discussões, para vocês participarem. Visitem lá a nossa página. Então, no nosso próximo encontro, você vai falar da constelação familiar, da sua orientação espiritual e também a vivência do Ho'oponopono. Vamos colocar na agenda e vocês aí em casa não podem perder. E para ficar bem, para vocês acompanharem bem a nossa agenda, é só acessar o site, telefone e e-mail que está aparecendo no seu visor. Deu pane em tudo, não se preocupe, pelo amor de Deus, fique calmo, não precisa tomar chá de nada. É só fazer sinal de fumaça, convocar o pombo correio, bater tambor que eu vou chegar até você. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.